E aí, pessoal, tudo bem? Vídeo patrocinado pela mudança de horário da Mari. Posso ser chato? Eu vou ser advogado do diabo nesse negócio aqui. Na verdade, não é um advogado do diabo. Eu vou dar uma opinião impopular. Gente, a última coisa que eu quero... Vamos combinar um negócio aqui? Eu vou dar uma opinião completamente broxante para vocês. Que estavam alimentando isso, porque parece que ela foi fechada, né? Mas eu não quero que vocês sintam como se eu estivesse atacando vocês. Eu só quero colocar a minha perspectiva, a minha visão, e você escuta só se você estiver interessado e leva em consideração. Tem algumas coisas erradas aqui, tá? Eu tenho certeza que 99% do server concorda comigo. De onde será que veio essa concordância do server? Eu também tenho um monte de ressalvas em relação à Red Fox, mas eu acho que o tamanho da toxicidade sobre a Red Fox ela é desproporcional às mancadas que a empresa dá. Aí você fala, porra, mas não é você o cara mais tóxico que reclama de um monte de coisa da empresa? Eu reclamo de um monte de coisa da empresa, só que eu acho que o nível de toxicidade sobre a Red Fox é desproporcional ao tamanho das mancadas que ela dá. Vou dizer, então, isso novamente. A gente está imerso num caldo de cultura que é de falar mal mesmo. E a gente gosta de reclamar, principalmente das coisas que a gente não tem poder para mudar. Quando o negócio é nosso, a gente não sabe administrar. Quando você é o dono da padaria, quando você é o dono da empresa, você não tem condições de administrar, você não aceita conselhos porque isso te desmerece como... Eu não estou falando de você, eu estou falando da nossa cultura, pelo amor de Deus. Quando você é dono do negócio da empresa, você não pode receber crítica, porque quando o cara te diz que a sua gestão está errada, é porque o cara está te chamando de imbecil, então você tem que responder à altura. Geralmente você vai usar o seu poder e a sua autoridade para escrachar o cara que está abaixo de você. Você não vai levar em consideração os conselhos que as pessoas te dão, porque você vai achar que está todo mundo querendo te lascar mesmo, e você vai conduzir o negócio da sua forma. Quando você está embaixo, você vai olhar para cima e vai falar, puta, tá uma merda isso daqui, porque do meu spot, do meu trabalho, eu entendo mais do que o dono da empresa. E eu dou as minhas sugestões e o cara não ouve, porque quando você dá a sugestão, o cara entende como um ataque. E ele acha que ou ele tem que te ignorar, ou ele tem que dar uma resposta disciplinar para você. Então, essas camadas, elas não se conversam. Aí você fica falando, porra, tá errado, e o cara não faz nada, e aí a gente vem para essa posição que a nossa cultura, através da imposição, da manipulação dos meios de comunicação, te coloca numa posição infantilizada, inferiorizada, impotente, capaz, que só pode reclamar porque nada vai ser feito, a iniciativa de cima não vai ser tomada. Você tá vendo como essa postura aqui, ela é tão infantil quanto a posição da população do brasileiro em relação ao governo? É uma posição infantil que a gente fica reclamando, mas a gente não consegue juntar e dizer exatamente o que a gente quer de forma objetiva e que naquela semana a gente queira só aquilo. A gente não consegue. Então, a gente está sendo bombardeado por notícias o tempo inteiro de coisas que estão erradas no nosso país. E a gente fala, tem que mudar tudo. E como é que a gente acha que muda tudo? Porque a gente não consegue se organizar para mudar uma única coisa. A gente acha que tem que tirar o presidente. Aí a gente tira e não sabe quem coloca no lugar. E aí a gente sabe exatamente quais são todos os problemas que a gente tem, mas a gente não sabe solucionar. Enquanto que se a gente soubesse solucionar um problema, toda a população iria pressionar o governo para que ele fizesse isso. Escuta, a gente quer que você faça isso aqui, mas a gente nunca vai se organizar para dizer, olha, você tem que resolver isso aqui, porque a gente está dividido em castas, e o cara da classe média, ele se acha rico e está achando que ele está querendo ser roubado pelo de baixo, e o cara de baixo aqui ele acha que ele só é ferrado pelo governo para favorecer uma determinada casta, e a gente fica brigando entre a gente, e a gente não discute de forma objetiva quais são os problemas do nosso país, o que é que a gente deveria fazer. E quando a gente fala de uma solução, essa solução é sempre abrangente, assim, né? É sempre, porra, para solucionar o problema do país a gente tem que vacinar todo mundo. E aí você não sabe o quanto o mundo está passando perrengue para produzir todas as vacinas, e você não sabe o quanto é difícil você ter essa quantidade de vacina para vacinar todo mundo assim, do nada. Agora tem outras coisas muito mais importantes que a gente poderia fazer, que é combater a desinformação, trabalhar na conscientização, e isso a gente não faz. Por quê? Porque isso exigiria tomada de iniciativa e a sua participação ativa nesse processo de comunicação. E a gente não quer participar de movimento nenhum, porque a gente acha que todo político é corrupto, e qualquer iniciativa de participação política é corrupta. Então a gente não participa, a gente só reclama de onde a gente está. E quando a gente reclama, a gente quer que tire o cara ali de cima. Então parece que tem entre os jogadores de BDO contra a Red Fox um negócio que
cara, pra mim não faz o menor sentido, que assim, o meu chefe tá me explorando aqui, eu vou lá falar com o diretor, eu vou falar lá com o presidente, porque tem que falar com quem tem poder para mudar. Só que assim, a gente tem uma relação de desenvolvedor e distribuidor que a gente não entende, a gente não sabe que negócio eles fecharam, a gente não leu o contrato deles, a gente não sabe qual a relação que esses dois têm, e é mais ou menos como se você tivesse puto com pão de açúcar, porque a prateleira da Coca-Cola tá zoada, tá suja, tá esquisita, tem umas Coca-Cola fora do lugar. É como se você mandasse uma carta para a Coca-Cola falando assim: escuta, nós aqui do bairro Jabotiana, a gente quer que vocês fechem o pão de açúcar, porque porra, eu chego lá para comprar Coca-Cola, tá numa prateleira toda imunda. E isso é um comportamento infantilizado. Desculpa, me bate, me xinga, faz o que você quiser, se desinscreve do canal, guarda mágoa, ressentimento de mim porque eu falo isso. Mas quando você fala tira Red Fox, PA, é chegar para a Coca-Cola e falar para de vender pro Pão de Açúcar porque eu não gosto deles. Aí você fala assim: Fausto, você é burro. Do lado do açaí tem o Atacadão, seu jumento. Eu não vou no Pão de Açúcar porque eu não quero, mas eu não posso trocar da Red Fox. Então, ainda assim, estamos numa situação pior, né? A gente está falando de uma empresa que tem uma única distribuidora. Só que aí você não vai conseguir fazer com que esse contrato seja terminado. Você não vai resolver o seu problema fazendo força para esse contrato ser terminado. Não é desse jeito que se faz. Porque senão você parece uma criança gritando ali. Você tem que tratar de forma objetiva os problemas que estão de fato acontecendo. Só que aí fica no Discord, na guild, aquela retroalimentação de ódio, né? Do mesmo jeito que no boteco fica a retroalimentação gratuita contra determinados políticos, sem você saber exatamente todos os dias o que eles estão fazendo, nas guilds assim, fica naquele Discord aquela retroalimentação do ódio contra a Red Fox, e na verdade você só sabe que você odeia, e porque você tem 50 pessoas no Discord e 15 não param de falar o tempo inteiro mal da Red Fox, você acha que você tem a impressão de que 99% está insatisfeito. Quando a empresa ela teve determinados problemas pontuais que têm que ser resolvidos e que eventualmente eles acabam sendo resolvidos. Eu acho que vocês partem de uma visão platônica de que um dia algum servidor existirá em que problema nenhum jamais vai acontecer. Vocês partem do princípio de que existe um servidor em algum lugar, tem um jogo que nunca me frustre. Tem em algum lugar, algum jogo em que o enchente nunca falhe, em que eu sempre drope, em que eu sempre fique mais forte do que todo mundo. Tem em algum lugar um jogo perfeito que só vai me deixar feliz e eu não vou ter que aprender a lidar com frustração. Quando na verdade o problema é que a sua educação nas últimas gerações não te ensinou a lidar com frustração e você é muito fraco em relação a isso. Você pulou essa fase da sua educação e aí quando você fica frustrado, você não acha que você fica frustrado porque você não sabe lidar com frustração. Você acha que você fica frustrado por culpa de alguém que tem que morrer. E você acha que é Red Fox. Então, assim, o exploit do mercado ele foi iniciativa de pessoas de mau caráter. O problema da empresa foi ter essa brecha. O problema da empresa foi demorar para se manifestar em relação a essa brecha. E depois ela se manifestou e uma atitude foi tomada. Esse problema do mercado... Só que aí, assim, o ranço contra a Red Fox por esse combinado de coisas que vão acontecendo, ele vai aumentando tanto, ele vai crescendo tanto, que chega uma hora você acha que tudo que ela faz é errado, e aí você incorre em injustiça, você incorre em calúnia, em difamação, porque você fala que a Red Fox, ela causou um bug no mercado, que a carne estava vendida a 2K. E aí você manda para a Coreia uma carta dizendo assim: é intolerável que eles arruinem o mercado e você, desenvolvedora, tem que tirar essa publisher que fez isso, quando a desenvolvedora sabe que esse problema aconteceu no mundo inteiro com todas as distribuidoras, inclusive nos servidores que eles distribuem o produto. Até onde eu sei foi isso, né? Até onde eu sei aconteceu no mundo todo e eles resolveram isso simultaneamente no mundo inteiro e levou um dia. Quando a merda aconteceu, eu falei: puta merda, que bosta. Ainda bem que eu tenho 150k de carne guardado no meu armário e eu vou poder cozinhar tranquilamente até eles arrumarem, porque eu sabia que isso eventualmente ia se arrumar. O que eu falei no vídeo anterior? Ou por reversão do bug, ou por uma natural movimentação do mercado, a carne ela vai voltar a valer o que sempre valeu. Então, anteontem eu tinha 157k de carne. Anteontem eu tinha 172k de carne, mais o que eu tenho em Heidelberg, que é onde eu cozinho.
E ontem eu também tinha esses K. Então ontem estavam dizendo que a minha carne valia 2K. E eu falava, não, vale mais. Aí hoje eu volto aqui e a carne está valendo 9.400, aquilo que ela sempre valeu. Então para mim tá bom. Tipo, eu consegui segurar, eu consegui tancar esse um dia que levou para resolver, porque eu tinha estoques para continuar fazendo o que eu sempre faço. Eu sei que nem todos vocês são assim. Eu sei que muitos de vocês quiseram cozinhar ontem e não puderam. Por quê? Porque vocês tentavam comprar carne no mercado e não conseguiam. Por quê? Porque do mesmo jeito que um governo que decreta um congelamento de preços vê as prateleiras dos supermercados vazias, ontem ninguém quis vender carne porque ninguém achava que tinha que vender a carne que ele tinha por 2K e todo mundo esperou. Quanto tempo eles demoraram para resolver a merda que eles fizeram? Um dia. Poderia ter levado menos? Podia, mas resolveu o problema? Resolveu. Foi culpa da Red Fox que esse problema existiu? Não. Então você já começa enfraquecido quando, por tanta raiva, tanto ranço da Red Fox que você tem, você manda uma carta para a Coreia, porque por mais que isso daqui seja feito no Reddit, ele foi endereçado a alguém. Então o que você está fazendo é mandando uma carta para a Coreia dizendo que ela tem que exterminar a publisher porque o mercado estava bugado, sendo que o problema veio da desenvolvedora. Aí você adiciona outras coisas que também não necessariamente são problemas dele. E aí o cara ele vai terminar a leitura disso. O cara não tem muito tempo, mas ele vai terminar a leitura disso daqui e ele vai falar, pô, um monte de gente apoiou essa iniciativa. Mas espera aí, eles estão reclamando de 3 coisas que não são culpa da empresa e tem uma que mas aí eu preciso ver. Pronto, já enfraqueceu demais. Numa manifestação que tinha 4 pontos, só meia é válida e passível de investigação ainda. Se você quer ter isso colocado para a desenvolvedora de maneira mais eficiente, você não ataca de maneira infantilizada. Pode me bater à vontade para eu usar esse termo, e eu defendo o uso desse termo. Ao invés de tomar essa iniciativa de postura infantilizada em relação àquilo que você não gosta, relate para a empresa da maneira mais clara possível exatamente qual é o problema. Nós estamos tendo inúmeras dificuldades de estabilidade de conexão e nós precisamos de um posicionamento da empresa em relação a isso, e esse posicionamento não vem. Basicamente isso que acontece. E problemas constantemente relatados de atividades irregulares no servidor, elas são denunciadas, apontadas, e existe uma morosidade tremenda em relação a isso, e nós queremos esse problema resolvido. Porque aí a desenvolvedora ela vai falar, porra, os caras têm um problema, eles me disseram claramente que e eles querem esse problema resolvido, então eu vou pressionar a minha publisher, se não der eu troco. Mas essa iniciativa é minha, porque eu sou o desenvolvedor, eu sou o dono do negócio. Isso daí sou eu que decido. Agora, eu que decido, porque eu sou o dono do jogo, eu preciso saber exatamente qual é o problema. O que os jogadores querem. E é muito melhor eu saber que os jogadores eles querem jogar com uma conexão estável, sem que trapaças durem muito tempo impunes. Aí beleza. Agora eu tô lendo aqui um pedido desses jogadores e eles estão falando que eles não gostam da Red Fox, que é para tirar. Porra, eu tenho um contrato com os caras e eles me atendem bem. E os números de vendas no Brasil, eles indicam que lá tá tudo bem também. Se eu tenho um jogo que constantemente bate as minhas metas de venda e que constantemente retém players em níveis que são razoáveis, o problema de perda de players, de retenção de players, ele está similar aos outros servidores. Então pode ser uma coisa com o jogo e não necessariamente com a publisher, a distribuidora, porque ela está me trazendo os números que eu esperava para aquela região, talvez até mais. Então assim, eu entendo e eu defendo até o máximo que eu posso, assim, eu defendo com todas as minhas forças que vocês possam reclamar, só que eu acho que essa reclamação ela está sem foco. E isso daqui eu acho muita sacanagem. Eu acho que isso daqui deveria ficar aberto, só que ficaria aberto para outras pessoas e virem agregar mais do mesmo, de reclamações que em si elas são inócuas e elas deveriam ter mais consistência. A gente deveria ser capaz de sintetizar melhor quais são as coisas que estão erradas no nosso servidor. Enfim, eu tenho o meu ranço com a Red Fox por outros motivos que eu não vou colocar aqui, mas como eu estou fazendo um comentário desse post, eu quero encerrar nisso. É ser mais objetivo, dizer qual é o problema e como é que a gente quer, porque a gente está tentando se meter num problema que a gente não entende.
Eu vou encerrar lendo a minha resposta aqui na comunidade. Eu falei, eu super defendo o direito da galera manifestar sua insatisfação. Eu só acho que a coisa perde muita força quando poluída por coisas que não são verdade, como a Red Fox cagou o mercado, porque não foi ela que fez isso ontem. A Red Fox não admitiu os problemas de conexão, ok, isso eu acho um erro tosco. Eu acho que ela deveria se posicionar, porque os jogadores dela, que dedicam a parte da vida deles a este jogo, eles merecem saber o que o problema é. Tá? Agora, mas ela não necessariamente causou esses problemas intencionalmente ou de má fé. A nossa cultura de impeachment também nos deixa com uma postura muito infantilizada, porque a gente poderia simplesmente exigir uma retratação pública com o caso do Bruno, que eu estou cansado de falar aqui, que isso é uma coisa que merecia uma retratação, e quanto mais tempo passa, mais feio fica, porque essa retratação ela não foi feita até hoje, de um ban completamente indevido, que deixou o cara 3 meses sem conta, devolveu sem nenhuma compensação e sem nenhum pedido formal de desculpas, sendo que o problema é que o que aconteceu com o Bruno pode acontecer comigo amanhã. E aí eu vou ter a minha conta tomada de mim por 3 meses e depois vai ficar, tipo, valeu, falou, toma sua conta de volta aí, otário. E um formal posicionamento em relação à participação de CMs em guilds, que vem lá desde do Legacy até aqueles outros que o substituíram. Mas isso também, você vai mandar para a Coreia como? Você vai ter prova disso? Porque você ficou uma semana na guild, participando do Discord, e você escutou 3 players lá falando que eles são sócios da Red Fox, você vai conseguir provar isso lá na Coreia? Reflita sobre isso, o quanto é desgostoso você participar de uma rede de fofoca, mas sem ter provas que realmente validem uma acusação formal. E o quanto você deveria se importar com isso, a esse ponto. E ao invés de ficar... e a gente deveria focar no relato dessas insatisfações, ao invés de entrar em questões comerciais que nós não entendemos. Então eu quero vir aqui e lembrá-los de uma coisa. Nós não entendemos absolutamente nada das questões comerciais entre Perabs e Red Fox. E quando aquele seu amigo fala, eu sei como que é o contrato porque eu li lá, ele está mentindo. Ele está mentindo. Ou ele está falando verdade e ele é absurdamente mau caráter. Então toda aquela fé que você acredita, que você tem conhecimento profundo da relação da Red Fox e da Perabs, é no máximo um surto, um delírio coletivo de uma guild que acha que tem mais conhecimento do que na verdade tem, porque nós não sabemos dessas coisas. E a gente está querendo entrar numa relação que a gente não conhece. Quando o nosso papel não é saber o que acontece exatamente dentro desse contrato e o que é que vai ser melhor para cada uma dessas empresas na data da renovação ou não desse contrato. A nós basta querer jogar do jeito que a gente quer jogar e do jeito que a gente acha que a gente tem direito para jogar. Agora, pedir uma conexão estável, pedir um mercado que não abra espaço para especulações que depois não serão punidas ou que demorarão muito para serem punidas e que depois punirá jogadores que entraram nesse exploit inadvertidamente. Isso é muito mais importante do que ficar fazendo reclamação que você falhou para duo 75 vezes seguidas. Você tem que entender que o que é a sua frustração com o jogo, a sua frustração por falta de progresso, a sua frustração por ser espancada numa guild que tem cara que usa hack, da desfuncionalidade do trabalho no servidor. Assim, quando foi que a Red Fox ela deixou o servidor desfuncional? Então, assim, some aqui o tempo que os jogadores não conseguiram logar no jogo ou não conseguiram permanecer logados no jogo, enquanto que a empresa ela simplesmente negou a existência do problema e não se posicionou em relação a isso. E ela continua mantendo essa versão aí, o problema é do seu servidor aí, se fode aí, otário. Então, nós queremos uma solução para isso. Porra, a gente está jogando o jogo de vocês. Como que a gente consegue a garantia de que todos os jogadores eles conseguirão permanecer logados caso a internet na casa deles esteja ok? Foco, né? Foco, porque assim, tira porque eu não gosto, parece os especialistas em política na rua. Todo mundo quer tirar o Bolsonaro, todo mundo quer tirar... Mas aí você pergunta, me fala exatamente quais são os crimes, quais são as improbidades, no que é que a gente argumenta as nossas exigências. Demora muito para a pessoa conseguir articular, e quando você pede para um grupo de 100 pessoas fazer isso, aí é impossível, porque todo mundo só tem raiva, as pessoas não conseguem dizer exatamente o que elas querem. Fausto Ácido.
Grande abraço para vocês. Mesmo assim, eu espero que vocês consigam separar as coisas. Que vocês não entendam que a minha opinião é um desrespeito a de vocês. Não quero nem validar a opinião de ninguém aqui. Muito pelo contrário. Quero que vocês tenham mais combustível para a reflexão pessoal de vocês.